Meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler uma passagem na Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 31. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, Jesus ele está ensinando. Ele mostra que ele é o socorro dos necessitados. Então você vê no versículo do versículo 1 do capítulo 6 em diante, você vai ver que é uma série de ensinamento de Jesus. Ele vai ensinar sobre o socorro aos necessitados. No versículo 5 em diante ele vai falar sobre a oração. E no versículo 25 em diante ele vai falar sobre os cuidados da vida. No versículo 16 ele vai falar sobre o jejum. Mas nós queremos ficar aqui sobre os cuidados da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que os dias que estamos atravessando são dias difíceis, são tempos trabalhosos, aonde o homem é um corre-corre, né? É uma correria para lá e para cá. A luta pelo pão, né? A luta pelo ter, a luta pelo ser, né? Mas Jesus, ele diz que nós devemos não nos preocupar com essas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler a partir do versículo 31, que ele vai dizer: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então Jesus, ele nos versículos anteriores, ele deu ali o exemplo das aves dos céus, que elas nem semeiam, elas nem plantam e nem colhem, mas o Pai Celestial todo dia os alimenta. Também ele deu o exemplo também dos lírios do campo, né? Que são belas, são lindas flores. Diz que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer uma delas. E ele vai dizer: vós não valeis muito mais do que elas, homens de pequena fé. Então Jesus, ele quer que nós venhamos o quê? Ter fé em Deus. Ele quer que nós venhamos ter fé em Jesus, para que nós não viemos a ficar preocupados com o que comer, com o que calçar, com o que vestir, né? Ele vai dizer: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. O versículo 32 diz: porque todas estas coisas os gentios procuram, né? Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então o Senhor, ele sabe tudo. Ele conhece a nossa vida bem de perto. Lá no Salmo 139, o salmista diz que o Senhor, ele nos sonda, ele nos conhece, ele nos examina, ele nos esquadrinha. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ainda uma palavra não chega na nossa boca, ele já está conhecendo todas. Esse é o Deus que nós servimos. Então o Senhor sabe que nós necessitamos, e sabe do que necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o conselho ele dá no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo que nós devemos priorizar as coisas de Deus. Nós devemos priorizar as coisas dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz Paulo aos Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele vai dizer: se vós já morreste com Cristo, se vós já ressuscitaste com Cristo, como diz a palavra, o apóstolo Paulo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra, porque vós já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então aqui Jesus está falando aqui que nós devemos o quê? Priorizar os céus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz que todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 34 diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está ensinando que nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Ou o que é que ele está falando? Ele está dizendo que todos os nossos projetos, todos os nossos planos, tudo aquilo que arquitetamos, que planejamos, nós precisamos colocar Deus na frente. Ou consultar Deus primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Tiago, ele vai dizer, se a gente planejar uma viagem ou qualquer coisa, nós devemos dizer, se Deus quiser. Então tudo tem que estar envolto da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos, para completar esta palavra, nós vamos ver aqui no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele vai dar uns conselhos. Ele vai dizer aqui no versículo de número 6, ele vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então o apóstolo Pedro, ele está dizendo que nós devemos sempre estar sendo dependente de Deus, porque nós somos criaturas, ele é o nosso Criador. Nós somos servos, ele é o Senhor. Nós somos pecadores e ele é o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós devemos o quê? Nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 7, ele vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É ele que sabe qual é o melhor para mim e para você. Ele conhece tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece tudo. E nós vamos ver aqui que o versículo 8 vai dizer: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a melhor coisa é estar na proteção de Deus. A proteção de Deus, porque o diabo, ele não brinca. O diabo, se ele puder derrubar um, ele derruba. Se ele puder estragar a vida de alguém, ele estraga. Se ele puder acabar o ministério de alguém, ele acaba. Se ele puder destruir uma família, ele destrói. Por isso ele está dizendo aqui que ele anda bramando como leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Mas nós devemos sempre estar nos humilhando debaixo da potente mão do Senhor. O versículo 9, para nós encerrar aqui da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele vai dizer: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, se você está passando por luta, por dificuldade, por problema, não é só você. Tem milhões de pessoas passando por problema e por luta. Nós somos o mais um. Então, a melhor coisa é estar passando por problema, por luta, por dificuldade, mas com a certeza de que o Senhor está bem pertinho de nós. E nós vamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.